Olá pessoal, sejam bem-vindos ao módulo Inclusão Digital, tópico Microsoft PowerPoint. Então nós estamos aí no nosso último tópico do módulo, ok? Então nesta videoaula, iremos aqui iniciar a criação de uma apresentação de slides. Então, quando você abrir o PowerPoint, numa apresentação nova, ele já virá com o primeiro slide pronto, né? Que é esse modelinho aqui em branco. E no slide, nós digitamos, né, textos dentro de caixas de texto, que são esses desenhos retangulares aqui, ó, tá? Você clica aqui dentro, está escrito, ó, clique para adicionar um título, clique para adicionar um subtítulo. Então o slide inicial é o slide do título e subtítulo. Então quando você for montar a sua apresentação de um trabalho, uma apresentação no qualquer assunto que seja, né? O primeiro slide, você deverá colocar o tema do seu trabalho, será a apresentação inicial, né? O título, né? Ou os subtítulos também. Então, quando você abrir o PowerPoint, ele já começa com o primeiro slide e você já aproveita ele para digitar. Então, nós vamos fazer uma apresentação modelo, que inclusive está o passo a passo aí no material de apoio, a nossa apostilinha aí, é só você baixar na plataforma e seguir o passo a passo, tá? Então eu vou clicar aqui na caixa de texto e vou digitar aqui conceitos básicos em informática. Basicamente irei fazer uma apresentação modelo parecida com a que foi apresentada no vídeo anterior, tá? Bom, após ter digitado, agora nós vamos fazer a formatação. Então eu clico aqui no contorno da caixa de texto, tá? E venho aqui na aba fonte, alterar a letra. Então vou colocar aqui a fonte Berlin Sans FB Demi e diminuir o tamanho para 44, tá? A cor da letra vai ser preto mesmo. E vou colocar um subtítulo na caixa de baixo. Se eu não tivesse subtítulo, é só deletar essa caixa. Tá? Era só selecionar ela e apertar a tecla Delete. Como vai ter um subtítulo, eu vou digitar aqui hardware e software. Selecione a caixa e vamos alterar aqui a letra também. Berlin Sans FB e o tamanho aqui eu vou colocar 32. Tá? E a cor aqui eu vou mudar para azul escuro. Ó. Ok? Então, basicamente, em relação a texto, está pronto o primeiro slide. Ok? Bom, pessoal, eu vou mostrar algumas coisas para vocês aqui. Tem um menu aqui chamado Design, né? Esse menu, ele aplica alguns temas prontos, né, no seu slide. Se você está com pressa para criar um slide, né, se você está sem tempo, ó, só de passar o mouse aqui, ele mostra alguns designers, né, prontos. Alguns são legais, outros meio escandalosos, né? Mas você pode utilizar isso. Não agora, né? Porque nós vamos personalizar o nosso slide. Vou fazer aqui um personalizado. Mas futuramente você pode usar esses temas para criar a sua apresentação de slide. Tem vários temas bem legais aqui, né? Ele altera a letra, ele altera o alinhamento, tá? Ó, que legal esse aqui. Olha esse que bonito, né? Poderia até usar esse tema, mas nós vamos fazer um padronizado aqui, tá? Assim eu ensino as ferramentas para vocês. Então, agora eu quero colocar uma imagem nesse plano de fundo, tá? Então, o papel aqui de fundo é branco, né? Então, eu quero colocar uma imagem no lugar desse fundo branco, tá? Muitas pessoas inserem as imagens, não é assim que se faz, né? Dá para fazer assim, mas não é o correto, tá?
Então, o primeiro passo, a gente vai na internet, vamos abrir aí o Google, eu vou digitar a palavra-chave aqui. Como eu vou falar de informática, minha palavra-chave vai ser tecnologia. E dou Enter. Escreveu tecnologia, deu Enter, clica aqui em imagens, só para aparecer imagens relacionadas à palavra-chave. Ok? No exemplo da apostila, eu peguei essa imagem aqui, então vamos fazer igual, tá? Então aqui eu clico individualmente na imagem, e depois que eu abrir ela aqui na janela lateral direita, eu vou posicionar o mouse sobre ela, clicar com o botão direito do mouse, para acessar aqui o menu de opções, e nós temos aqui duas opções para pegar uma imagem, o copiar e o salvar. Como eu vou inserir ela no plano de fundo, não adianta eu copiar, então eu vou ter que salvar ela, tá? Salvar imagem, escolha lá uma pasta de sua preferência, onde você vai salvar essa imagem, então eu já tenho ela aqui salva, e clique em salvar, tá? Ele vai fazer o download e salvar na sua pasta. Então eu não vou salvar porque eu já tenho ela baixado aqui, tá? Esse é o procedimento. Voltando para o PowerPoint. Pegue o mouse, coloque aqui em algum canto, desde que você não clique nas caixas de texto, né? Então vou colocar aqui no canto direito, clico com o botão direito do mouse, e eu vou acessar aqui o menuzinho de opções. Tem a opção aqui, formatar plano de fundo, tá? Para quem não gosta de usar o mouse, o plano de fundo você pode alterar aqui pelo menu Design, tá? Aqui tem formatar plano de fundo. Aí você vai abrir essa janela lateral direita, onde nós temos aqui várias opções de plano de fundo. Nós temos o preenchimento sólido, onde eu posso colocar cores, olha lá, cores sólidas, certo? Preenchimento gradiente, onde eu tenho os gradientes pré-definidos, são cores já pré-definidas, né? Porém eu posso modificar esse gradiente, né? Tem várias opções aqui, que legal esse aqui, né? Ou você pode personalizar o seu gradiente, você pode escolher as cores, né? Você pode mexer aqui, tá? E alterar as cores, né? Deixa eu ver aqui. Olha aqui o efeito, né? Eu posso acrescentar aqui mais botões com cores diferentes. Ixi, mano. Cheguei demais esse negócio, né? Olha aqui, deixa eu ver uma outra cor. Olha lá, tá? Essa é a opção gradiente. Preenchimento com imagem ou textura. Tá? Texturas são imagens que já tem pronta aqui, Folha d'água. Se eu desabilitar a imagem lado a lado, elas ficam grandonas. Se eu colocar a imagem lado a lado, fica pequenininho, né? Aqui, efeito papel jornal, efeito papiro, né? Você pode usar essas texturas, efeito madeira, legal. Ou você, no nosso caso, nós usaremos o arquivo que nós baixamos. Então eu vou lá nas imagens, onde eu baixei, eu vou inserir. Seleciono a imagem e inserir. Ok? Inserir aqui o meu plano de fundo. Pessoal, o plano de fundo que eu escolhi, ele é de propósito escuro. O que acontece? Você consegue enxergar a letra? Não, né, gente? E o pior é que tem gente que faz a apresentação dessa forma e deixa assim. E no dia da apresentação ninguém enxerga nada. Então, após colocar uma imagem de fundo, não esqueça de ajustar a transparência. Então tem aqui, transparência. Eu vou aumentando aqui, vou clareando a imagem. Eu tenho que conseguir ler o texto, né, gente? Então você pode colocar aqui, sempre acima de 50%, né? No material eu coloquei 55%, já dá para ler, né? E aí a gente faz um teste aqui, Eu executo a apresentação apertando a tecla F5 ou clico aqui nesse botãozinho no rodapé, apresentação de slides,
Você vai enxergar a apresentação na tela inteira. Então ficará assim. Acho que assim tá bom, né? Então eu coloquei 55% de transparência, tá? Aqui embaixo você tem a opção imagem lado a lado, que ele repete a imagem e coloca uma do lado da outra. E você tem o deslocamento, né? Aqui no caso está tudo 0%, mas se eu começar a mexer, ó, eu ando com a imagem, só que aí eu bagunço tudo, né? O legal é deixar tudo em 0. Ó, você consegue deslocar a imagem aqui, ó, para cima, para baixo, tá? 0, você colocou a imagem toda no plano de fundo, para não ficar com nenhum defeito. Ok? Então esse slide já está pronto. Vou clicar aqui em fechar, tá? Então vamos lá. Agora o procedimento para criar os outros slides, tá? Você pode vir na página inicial, novo slide. Aqui você tem os tipos de layouts de slide, tá? Então você vai inserir um novo slide, você escolhe se você quer igual a esse, que é slide de título, tem um slide de conteúdo, de cabeçalho, de 2 partes, de comparação, somente título, em branco, e assim vai, tá? Ou eu posso duplicar o slide que já existe e eu já aproveito o que eu fiz, que é o que eu costumo fazer, tá? Então, eu vou colocar um slide de título novamente, só para a gente fazer o segundo slide. Aí você começa tudo de novo, né? Você vai clicar aqui, aí você vai digitar o próximo título e assim vai, tá? Bom, eu vou excluir, vou fazer outro aqui. Se eu colocar um slide somente de título, que é o que eu vou fazer, para poder ensinar vocês a fazerem a caixa de texto, tá? Então eu vou colocar esse aqui, ó, somente título. Tá? Que é o mesmo que eu estou utilizando na apostila. Então eu vou digitar aqui o próximo título, que eu vou falar de hardware. Tá? Vou fazer a formatação, vou usar a mesma letra, Berlin Sans FBDM 44. Letra também preta. Tá? Agora eu preciso da caixa de texto para o texto que eu vou colocar aqui embaixo. Então você vem aqui, ó, na aba desenho, tem alguns formatos de desenho. O primeiro é a caixa de texto, porque você vai desenhar a caixa de texto. Então você clica nela, vem com o mouse, clica e arrasta para você desenhar a caixa de texto. Tá? E aí você já pode digitar, o cursor já é posicionado no início ali para você fazer a digitação. Tá? Então aqui, pessoal, na caixa de texto eu digitei a definição de hardware, é a parte física do computador, ou seja, todas as peças que fazem parte do computador são consideradas hardware. E já formatei conforme o slide anterior, Berlin Sans FB tamanho 32, aqui usando o tamanho 32, tá? Então eu vou dar uma acelerada no vídeo para a gente não perder muito tempo. Agora eu vou fazer o mesmo processo, eu vou baixar uma foto lá no Google, você vai no Google, usa a palavra-chave hardware, tá? Então ali você vai escolher, o processo é o mesmo, tá? Eu já tinha baixado aqui uma imagem, então eu vou clicar com o botão direito, plano de fundo, preenchimento com imagem, arquivo. Então eu vou escolher aqui uma imagem, eu vou escolher a imagem que eu tinha baixado já anteriormente, inserir e pronto. Aqui, ó, do lado ele já está na porcentagem de 55%, só vou colocar 0 aqui, para não dar diferença, tá? Então eu já estou com esse slide aqui pronto também, olha lá, simples, tá? O próximo slide, eu vou, em vez de criar um novo, eu vou vir aqui na telinha lateral esquerda, onde tem as miniaturas dos slides, que você pode até diminuir o tamanho se quiser, tá? Eu ponho o mouse sobre a miniatura, clico com o botão direito, eu posso duplicar o slide. Eu tenho a opção de novo slide, excluir,
layouts, eu posso usar as opções aqui de criar novo também por esse menu, tá? Então eu vou duplicar, ou seja, já estou aproveitando aqui um slide que eu vou usar a mesma foto, só vou mudar o texto, tá? Então o título vai ser hardware ainda, só que eu vou mudar esse texto aqui. Então esse slide, nós iremos digitar esse texto. Eles se dividem em 4 tipos: periféricos de entrada e saída, periféricos de armazenamento. Para o texto não ficar muito grudadinho, igual está esse aqui, eu selecionei aqui a caixa de texto e eu vou vir aqui na aba parágrafo e vou clicar no botão de parágrafo para aumentar o espaçamento entre linhas. Eu vou colocar aqui 1,5 linha, tá? E dou OK. Note que aumentou para não ficar tão grudado. Estou aproveitando o espaço que eu tenho, né? Então aqui, ó, esse slide eu vou usar a mesma imagem de fundo, porque eu continuo falando sobre hardware, né? Então, ó, esse é o segundo slide, aqui é o terceiro slide. Nesse segundo slide, se você quiser também usar a formatação de parágrafo, é melhor, né? Para não ficar tão grudado o texto, tá? Esse aqui não precisa, mas nesses slides aqui seria legal, para não ficar tão grudado. Nós temos espaço sobrando, né? Ok? Então até aqui tudo bem? Como altera plano de fundo, formatação de texto, né? Igual se formata no Excel, no Word, tá? Então eu já dupliquei esse slide e já criei o meu quarto slide. Então eu estou aproveitando a caixa de texto, que já está com a formatação correta. Então aqui eu digitei software, é a parte lógica, ou seja, são as instruções lógicas que fazem com que o computador funcione. São os programas instalados. E coloquei uma imagem, né, de uma tela de computador e com os programas flutuando aqui, né? Word, PowerPoint, Skype, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, né? Tem vários símbolozinhos aqui de programas, tá? E eu vou dar uma acelerada fazendo o mesmo processo. Eu vou duplicar novamente o último slide, porque eu vou continuar falando de software e vou só alterar o texto, ok? Então já criei o quinto slide, né? Aqui é o quarto slide, dupliquei e alterei o texto aqui. Então o software está dividido em 2 modalidades e cada uma delas tem 2 tipos de software. Então as 2 modalidades são o software comercial e o software livre. E os 2 tipos são sistemas operacionais e aplicativos. E continuo com o mesmo fundo porque eu estou falando de software, tá? E agora eu vou para o último slide. Então eu vou duplicar de novo e vou alterar aqui o meu último slide. Aqui no último slide eu faço uma conclusão e retomo o que foi falado nos slides anteriores. Então eu falei sobre hardware e software, aqui eu faço uma conclusão dizendo que os componentes essenciais distintos para que o computador funcione e nos proporcione a tecnologia adequada para nos ajudar em tarefas diversas do trabalho e da vida pessoal. Então sempre finalizo o último slide com uma conclusão do tema abordado, tá? Ok, pessoal? Então aqui eu fiz 6 slides, agora eu vou executar apertando a tecla F5, ou você clica aqui apresentação de slides, né? E vamos ver na tela como que fica aqui, ó. Então, começando aqui com conceitos básicos em informática, hardware e software. Aqui eu falo o que é hardware, posso dar exemplos, né? Conforme a imagem que está atrás. A própria imagem já tem os exemplos. Eles se dividem em 4 tipos: periféricos de entrada e saída e armazenamento. Eu explico cada um deles e aqui eu falo o exemplo de cada um deles. Então aqui é um slide com pouco texto, apenas tópicos, e eu vou explicar cada tópico. Aqui eu explico o que é software e posso citar exemplos de software. No segundo slide de software eu falo que existem 2 modalidades e cada uma delas tem 2 tipos, sistemas operacionais e aplicativos. E aqui eu falo como eles funcionam e cito exemplos. E no último slide eu faço a conclusão do meu tema. Certo? Então,
salve o arquivo e acesse a próxima aula que entraremos em animações, ok?